Eu acho que até no caso de infanticídio, assim, mesmo na perícia, dá uma balada, não dá, não? Que, assim, ó, só pra deixar claro, tá? Aham. Infanticídio, ele é um crime muito específico e é muito difícil De determinar. de determinar, porque o infanticídio é a morte do bebê exclusivamente pela mãe E na em condição estado de- puerperal. estado puerperal, com a Estado febre puerperal. Então, Eu assim, fiz não um- é toda a morte de um bebê que é um Exato. infanticídio. Aliás, é a menor quantidade de casos. Nesse caso, a mãe é absolvida? Não, Eu ela... já vi Não, é assim... Tem o perdão judicial, né? Se constatado, eu acho que assim, se comprovado... Não, infanticídio é caso de júri? Não, é assim, ó. Não é caso de júri? O infanticídio, ele existe justamente para dar uma pena menor para a mãe. Ah, tá, O infanticídio, ele tem uma pena muito menor do que um homicídio de, é de um porque- bebê. Tá. Mas é Por tribunal exemplo, se do fosse júri, o pai... não é? Não é tribunal do júri? Crime contra a É, vida. é. Se, por exemplo, digamos ali que tem o bebezinho com 1 semana de vida, a mãe tá no estado puerperal, ela tá e isso precisa do psiquiatra forense Psicológico. pra comprovar isso. Então, assim, digamos que ela tá com aquele desequilíbrio hormonal e aquele problema psicológico ali naquela hora, que se chama estado puerperal, e ela mata a criança. Ela vai ser julgada pelo crime de infanticídio, que é um E crime a legislação, contra a vida. a legislação, ela é muito dúbia. Então você vai ter jurisprudência falando de 1 mês de estado puerperal. Tem lugar Você só vai ter 24 horas. jurisprudência falando em semana de estado puerperal, de 48 horas de estado puerperal. Por isso que ela vai ter que tanto passar por que uma avaliação. antes se chamava até de febre puerperal, né? A Aline fez infanticídio. Sim, eu fiz foi um dos meus primeiros locais, inclusive. Nossa, Acabaram de já começar. começou muito pesado. Começou bem, né? Foi bem É. pesado, assim. Eu trabalhava em Campinas antes, né? Eu tô no DH com eles há 1 ano. Então, lá, a gente é uma equipe que a gente chama de clínica geral. A gente atende todos os tipos de crime, desde um furto simples até o homicídio. Então, a Thelma falou de suicídio, também era uma coisa que me incomodava muito. Eu Pesado, não né? gostava de fazer local de suicídio. O lugar, assim, você sentia que era mais pesado. Parece que a família está esperando que você fale para ela. Não foi suicídio, foi homicídio. Eu não consigo acreditar que eu não vi que ele precisava da minha ajuda e eu não fiz nada. Então, é muito pesado. O clima é muito pesado. E acidente de trânsito também era uma coisa que me incomodava muito. Aliás, o primeiro local que eu chorei foi um acidente de trânsito com uma criança. Poxa, mas bem no começo Chorei você já junto com a pegou mãe. também um acidente Peguei. de trânsito com criança. Muitos. Poxa, vamos falar, seu batismo foi um batismo de fogo. Foi. E esse caso Por quê? do Legal. infanticídio foi bem pesado. A mãe, ela pariu o bebê em casa, ela matou o bebê e ela colocou ele num sótão. E depois de um tempo, começou a cheirar mal, os vizinhos começaram a reclamar, mas ninguém sabia o que era, né? Ela colocou o bebê numa sacolinha e colocou no congelador da geladeira de casa. Tirou do sótão e daí Tirou. colocou. No sótão ainda tinha marca de sangue seco, né? Já fazia 4 meses que ele estava congelado. Quando a filha mais velha, que não morava com ela, de 14 anos, foi visitar a mãe e foi preparar uma comida. E achou que era carne. E aí, a hora que abriu, era o bebê. Pô, irmã. Congelado já com bigatos. Então, Caramba, isso. assim, só pra... Isso foi quando bem você tinha tenso. quanto tempo que você tava? Umas 2 semanas? Isso não te levou a pensar em desistir? Não. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu sempre quis Vai ir trabalhar trocar. com homicídios. Eu sempre gostei de atender homicídios. Eu acho que pela parte investigativa. Mas, por mais que a gente... Não tem como dizer que a gente não se abala com as histórias e com as situações. Porque somos seres humanos, né? Mas eu acho que... Eu, pelo menos, levo isso como uma motivação para fazer o meu trabalho bem feito para conseguir alguma justiça. Então, quanto pior é o local, melhor eu quero fazê-lo, sabe? Entendo. Para ter um resultado melhor. E você vê o caso é isso. dela, você que tinha umas 2 semanas. Sim. E imagina, ela tinha umas 2 semanas na carreira, tinha feito alguns meses de curso de formação, mas antes disso estava tirando foto de bebê recém-nascido. Exatamente. Eu fazia Caramba, fazia verdade. fotos de Você vê? bebês recém-nascidos. Sempre amei criança, sempre. Que é o que a pesado. gente usa em palestras aqui, todos nós damos palestras, né, sobre o local de crime e tal.
E a gente usa muito essa frase no final das palestras. A perícia, ela é a última voz da vítima. Então, a última tentativa de falar realmente é um suicídio. Olha, meus sentimentos é um acidente de trânsito, infelizmente aconteceu. Olha, é um homicídio. Olha, foi um, né? É a vítima que está contando com esse trabalho pericial para a gente ser a última voz dela.